Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Marcos Loreto, diretor médico da Umint, para a gente discutir um pouquinho sobre aspectos relacionados ao diagnóstico da Covid-19, que tem como fundamento o esclarecimento aí da nossa população Umint com relação aos métodos diagnósticos. Hoje nós temos basicamente dois tipos de testes. O primeiro tipo é o teste molecular, né, que é o popular PCR ou RT-PCR. Esse tipo de teste, ele detecta o quê? Ele procura pelo antígeno viral na amostra do paciente. Então, é o teste mais indicado para o diagnóstico de doença aguda, de fase aguda, pessoas com sintomas. O segundo tipo de teste são os testes sorológicos, né? Que detectam anticorpos contra o vírus. Então, depois de um certo tempo de ocorrida a infecção, o sistema imune do indivíduo começa a funcionar, produzir anticorpos para eliminar esse vírus do organismo, e esses testes detectam exatamente esses anticorpos contra o vírus. Então, por conceito, o teste sorológico ele é um teste de indicação mais tardia no curso da doença. Ele está indicado em pacientes que já tiveram contato com o vírus, já estão em fase de convalescência ou já estão curados da doença aguda, e você quer saber se eles desenvolveram imunidade contra o vírus ou não. A gente sempre olha, quando a gente fala em ferramentas diagnósticas, dois grandes pilares. O primeiro pilar é olhar um indivíduo suspeito ou indivíduo doente. Qual é o momento que esse indivíduo está e qual é a melhor ferramenta para ser utilizada em cada um dos determinados momentos da evolução da doença. E, de um outro lado, é olhar a evolução da epidemia e quais são as melhores ferramentas para a gente utilizar em cada um dos momentos da epidemia, já numa abordagem um pouco mais populacional. Com o teste sorológico, identificar aqueles casos assintomáticos, certo? Que eventualmente foram expostos aí por meio de contactantes e que não desenvolveram sintomas, e aí eles passam a desenvolver os anticorpos, ou, dependendo da fase da doença, o indivíduo já não tem mais ali o RNA viral identificado na secreção respiratória, mas ele tem os anticorpos e ele pode ser diagnosticado por meio dos métodos sorológicos. Tá? Então, é nessa linha aí que pode haver uma complementariedade. O teste sorológico, por sua vez, ele pode ser de dois tipos, ou o teste rápido, ou a sorologia convencional, realizada por método de ELISA, ou quimiluminescência, ou outro método imunológico, num laboratório central. Do ponto de vista clínico, tanto o teste rápido quanto a sorologia convencional têm exatamente a mesma indicação clínica. Né? O que a pergunta a ser respondida esse paciente já teve contato com o vírus do corona ou não, né? Com o coronavírus ou não. Do ponto de vista metodológico, são métodos bastante diferentes, né? Ambos são imunológicos, mas o teste rápido libera um resultado no ponto de cuidado, né? Um teste point of care, para liberação de resultado em 15, 20 minutos no máximo. No teste sorológico, você colhe uma amostra de sangue, leva para um laboratório central e faz essa sorologia no laboratório central. Essa é a única diferença entre um teste e outro. Os testes sorológicos convencionais são máquinas mais robustas, mais estáveis. Mas seguramente aqueles testes rápidos apresentam mais falha do que os testes sorológicos, que são com coleta de sangue total ou de plasma e que você precisa de 1 ou 2 dias para ter o resultado. Os testes de ponta de dedo, que são feitos na coletividade, sem muita sofisticação, eles perdem em sensibilidade. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. A gente tem hoje mapeado no mundo, tem mais de 60 marcas diferentes de testes rápidos para coronavírus. Tá. Quase todas essas marcas já foram testadas por organismos internacionais, como o FDA, por exemplo, e a conclusão dessas instituições que testaram mais de um fabricante de teste rápido é que nenhum tem uma performance adequada. São todos limitados do ponto de vista de sensibilidade e até de especificidade também. Eu acho que tem uma questão muito importante aqui, que independente de ser uma sorologia ou um teste rápido, é fundamental que são testes laboratoriais.
devem seguir a RDC 302 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precisa de validação, protocolos pesados de validação, não só da qualidade do produto, mas com uma validação clínica da utilização desses produtos. Precisa de interpretação, precisa de ambiente e profissional habilitado para que eles sejam realizados. Então, a gente tem insistido muito nisso, que ele é um exame laboratorial e ele tem que ser, sim, utilizado dessa forma. E numa empresa, é melhor fazer uma avaliação sorológica com um laboratório de confiança, onde a gente vai ter menos possibilidade de erro, vai aumentar a sensibilidade desse teste, com certeza. Com certeza. Eu reservaria esses testes rápidos para amostras populacionais e não para situações empresariais, por exemplo. O grande problema do teste rápido sorológico é exatamente o problema do alto número de casos de falsos negativos, né? Tá. Então, assim, a sensibilidade desses testes é muito baixa ainda. A gente tem que lembrar que a doença é muito nova, né? Então, ela começou a ser um problema de saúde pública em dezembro do ano passado, na China, né? Então, a gente tem aí 3 meses e meio de doença somente, e isso não é um tempo suficiente para que você desenvolva ferramentas diagnósticas eficientes para um vírus tão novo. A partir do momento que um profissional habilitado se olha um resultado desse, ele tem na cabeça a sensibilidade do método, a especificidade do método, ele leva em conta qual foi a história, a disposição desse paciente, ele leva em conta a presença ou não de sintomas, então não é preto no branco, né? Na verdade, tem uma interpretação que deve ser realizada com os dados clínicos, os dados de histórico daquele paciente e também com o exame complementar. Até a gente chama de exame complementar porque ele complementa realmente o raciocínio clínico assistencial que o médico tem que ter para interpretar todo e qualquer tipo de exame. Um aspecto importante que a gente traz aqui é que o que a gente aprende com os infectologistas é que não é o fato de simplesmente o indivíduo ter o RNA viral identificável que significa que ele tem vírus replicante ali, que, portanto, ele é capaz de disseminar a doença. Você tem um desenvolvimento de imunoglobulina A, logo em seguida você tem o desenvolvimento de imunoglobulina M, que é uma imunoglobulina de fase mais aguda, e, por último, você tem um desenvolvimento de uma imunoglobulina de memória, que é chamada de IgG, que essa é mais duradoura. Abrindo só um parênteses, não temos ainda a resposta se essa imunidade nas pessoas que tiveram coronavírus será prolongada ou não. Essa pergunta ainda vai ser respondida com a evolução desses pacientes que acabaram de se contaminar, tanto na China, quanto na Itália, quanto no Brasil. Eles vão ser estudados e avaliados, e quanto tempo eles vão ter imunoglobulina G de forma protetora. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade da gente conversar. Eu acho que estamos aprendendo juntos, esse é o foco principal. Vamos errar e acertar juntos muitas vezes. Eu acho que termos esse diálogo aberto, franco, e podemos compartilhar com os nossos parceiros, ele é fundamental. Espero que a gente supere todas essas dificuldades que vêm aí pela frente em termos de reagentes, testes e etc. E, com certeza, lá na frente, outras oportunidades surgirão, outras necessidades, e a gente quer manter esse canal aberto para que a gente possa sempre crescer juntos, que é o nosso principal objetivo. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade, tá? E torcer aí para as coisas irem se resolvendo devagarzinho.